sou o Thiago Aguiar, o seu host. Seja bem-vindo ao Aguiar Dev Talks número 24, o terceiro programa da série Roadmap. Se você não sabe do que se trata a série Roadmap, a ideia é comentar um pouco sobre o que podemos nos especializar dentro de uma profissão de tecnologia, como UI UX ou DevOps. Isso baseado não somente nas experiências de mercado aqui dos apresentadores que vos fala, mas também dos nossos convidados. E não deixa de conferir o programa 16, onde a gente falou sobre back-end, e o programa 20, onde a gente falou sobre o roadmap do front-end. Hoje falaremos sobre o roadmap do QA. E se você caiu de paraquedas aqui e não sabe nada sobre qualidade de software, ouça o programa número 5, onde a gente fala justamente sobre isso. E hoje temos dois convidados para nos ajudar nessa missão. A primeira é a Sami, que é Tech Lead na Pagar.me. E aí, Sami, tudo bem com você? Oi, pessoal, tudo bem? Oi para quem está assistindo. Desde já agradecer o convite e espero que o nosso papo aqui ajude a galera aí que está precisando de um direcionamento, saber para onde ir e o que estudar. Legal. E também com a gente aqui temos o João Vieck, que é sócio-diretor na Warmap. E aí, João, tudo bem com você? Fala, Aguiar. Fala, Peixoto. Oi, Sami. E muito obrigado aí pelo convite, Aguiar. E espero que seja um bate-papo bem interativo e vamos ver se a gente consegue ajudar a melhorar a ideia das pessoas aí que estão nos escutando aí. E comigo aqui também o meu co-host, o Peixoto. Fala, Peixoto. Fala, galera, aqui é o Peixoto e bora entregar mais um episódio em produção hoje com muita qualidade, hein? Bora lá. E não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Nos siga no Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn. Então, escolha a sua favorita e nos siga lá. Bom, gente, esse roadmap, assim como os outros, é baseado em todo um mapa de fundamentos, de todos os detalhezinhos aí da carreira que a gente pode aprender, todos os temas, teoria, temas técnicos, enfim. E da mesma forma como os outros, o link que a gente vai estar usando, não fomos nós que construímos esse roadmap, a gente pegou um que achamos mais completo na internet e vamos deixar o link na descrição aqui. Seja onde você estiver ouvindo, assistindo o programa, vai estar na descrição da plataforma. Então dá uma olhadinha lá e lá você acompanha com a gente tudo isso que a gente vai comentar. Então aqui a gente tem, para iniciar, nós temos uma série de fundamentos de qualidade de software que se estende sobre alguns subníveis, né, de internet, aplicações web, ciência da computação, enfim, ele dá uma certa ramificada. Mas vamos abordar essa parte inicial de fundamento. Então, assim, gente, para iniciar, qual fundamento vocês gostariam de abordar em relação ao QA? Boa. Acho que, assim, até antes de falar da questão do fundamento, a gente está falando muito de um roadmap de QA, mas qualquer pessoa que queira entender mais sobre o teste de qualidade vale dar uma olhada e usar esse mapa, esse roadmap, porque a gente sabe que hoje em dia é importante que todos os profissionais em qualquer posição, seja pessoa desenvolvedora, DevOps ou qualquer outro papel, entendam um pouco sobre essa questão de qualidade, né? Quando a gente fala de fundamentos, é algo que eu acho que não está acontecendo só em tecnologia, né? Acho que todas as profissões estão tendo um boom aí do milagre, né? Que tipo, você aprende automação de teste aqui em 3 horas e já está pronto para ir para o mercado e para concorrer a uma vaga de especialista, né? Isso acho que não está acontecendo só em tecnologia, a gente vê muitos outros papéis. A gente antigamente falava de uberização das profissões, acho que agora a gente fala de ticketopização das profissões, né? Ou algo assim. Mas fundamentos são muito importantes, então se a gente pula essa etapa e vai direto escrever código de teste automatizado em determinada ferramenta, a gente está só escrevendo código, né? A gente não está realmente olhando para o todo. E aí, quando a gente fala de fundamentos, alguns fundamentos que são muito importantes em relação à qualidade, são a base de saber quais são os testes, os tipos de testes que existem, né? Porque quando você sabe quais são os tipos de teste, você consegue encaixar muito melhor a solução para o problema que você tem. Então, a automação é muito importante, mas a automação não resolve todos os problemas. Às vezes, o que vai resolver o seu problema é um teste exploratório. E se você não sabe o que é teste exploratório, né, e como conduzir, você vai tentar resolver o problema com a ferramenta errada, que no caso é a automação.
assim como, né, no mapa a gente vê ali também técnicas de descoberta de teste, né? Então tem uma série de técnicas que vem muito lá quando a gente estuda engenharia de software na faculdade, pegar aqueles livros famosos do Fresno e de outros autores de engenharia de software, a gente vê essas técnicas como base, né? Análise combinatória, você conseguir ali, dado que você tem uma série de entradas e saídas, como é que você combina isso para fazer os seus casos de teste? Acho que é essas duas, né, que eu comentei, de saber os tipos de teste, saber essas técnicas são coisas muito importantes. E aí, até já dando um disclaimer que eu acho que a gente vai falar muito no decorrer aqui desse episódio, é que também não significa que você precisa ser especialista em todas elas. Então, eu hoje faço um trabalho de mentoria com profissionais que estão iniciando mais na carreira, e aí o que eu explico é, se você sabe o que é teste de performance, para que serve, mesmo que você não saiba executar, quando você está olhando um requisito lá no seu projeto, que você identifica a necessidade de fazer teste de performance, você vai levantar a mão e pedir ajuda do time. Tipo, ó, eu não sei fazer, não sei montar o script e tal, mas eu sei que existe e a gente precisa disso. Então, vamos juntos construir, né? Acho que isso é importante, porque mesmo que você não se aprofunde nesse momento em todos esses assuntos, você sabendo que eles existem, quando você vê o local que eles se encaixam, você consegue puxar o time, né, para poder fazer isso. Essa parte que você falou sobre fundamentos, e que você comentou, eu acho que está muito. Eu também vejo muito na área de desenvolver, ali como desenvolvedor, o pessoal, principalmente front-enders, não me matem, mas a gente vê muita gente aprendendo o framework antes de aprender a linguagem que cria o framework, né? Então tem aquela coisa de colocar a ordem das coisas da forma errada, porque o cara constrói um negócio ali com o framework XPTO, da crista da onda, mas às vezes vai faltar um negócio super simples para ele, mas que para quem começou lá da primeira série, em vez da quinta, né, ele já sabe, né, é diferente. Então, parece que é chovendo molhado, a gente vê muita gente falando, só que a gente vê muita gente não fazendo, então a gente tem que falar, continuar falando, que é muito importante isso, porque eu acho que a flexibilidade que a nossa área tem, toda flexibilidade, né, eu acho que é sempre uma faca de dois gumes. Ela te traz uma facilidade, mas às vezes ela te facilita tanto que ela te possibilita fazer certos atalhos. Né, você burla algumas coisas, mas que vai fazer falta, né? E, como você disse, fundamento pode ser até um pouquinho maçante em alguns momentos, mas, e como você falou, né, também sobre o processo de aprender, falar com o time, cara, tem muita coisa que a gente pega para estudar hoje, não entende tão bem, daqui 6 meses você pega de novo, você entende, tipo, um pouco mais, ou às vezes tudo, né? Por quê? Porque daqui 6 meses você não é a mesma pessoa, às vezes te faltava alguma coisa para entender aquilo, e nesse meio tempo você conseguiu isso, que você nem sabia que te faltava, e quando abordou o assunto, fez toda a diferença, né? Então, aí, realmente, fundamento, seja lá qual for a área, e aqui, né, no caso QA, faz toda a diferença para um profissional muito mais completo. Puxando até um gancho ali de novo, né, a gente está falando de fundamentos aqui, dentro da própria empresa também, a gente vê muita gente migrando para a área de qualidade, né? Isso que também é um mercado que estava meio, não sei para vocês, ele estava meio esquecido, as pessoas vinham porque não tinha uma vaga numa determinada ação, não se deu bem em desenvolvimento, não se deu bem em arquitetura, e falava, vou virar QA, né? Só que QA não é simplesmente chegar e falar assim, sou QA e eu vou testar. Uma das coisas que a Sami falou aí foi bem interessante. Muitas vezes eu vou conversar com algumas empresas quando eu vou fazer alguma consultoria, e aí você vai conversar, você vai fazer uma análise ali, né, do processo de qualidade, e a empresa fala assim, não, aqui eu tenho meu processo de qualidade, aqui eu faço teste exploratório, mas fala de boca cheia. Quando você vai entrar e fala assim, é mesmo, mas então você define sessão, quando você entra no nível de ali, exatamente de fundamentos efetivos, a pessoa, não faço isso, não faço aquilo. Então, é extremamente importante você conhecer as técnicas, os fundamentos efetivos ali de testes de software, pensar friamente, falando assim,
Não queira sair começando como um automatizador se você não conhece o que é um tipo de teste, né? É uma das coisas que eu vejo bastante profissionais fazendo um curso com a gente ali de capacitação para início de carreira, e o cara falou, não, mas eu quero já automatizar. Assim, você conhece o que você precisa automatizar? Você sabe o que você precisa automatizar? Que linguagem que você vai usar? O que você tem de conhecimento? Não tem. Então, é muito importante você saber exatamente o que a Sam falou, arquitetura, o nível básico de arquitetura, o nível básico de processos, como que desenha isso, né? Então, é extremamente importante fazer esse pensamento, sim. Até interessante isso que você está falando, acho que um bom exemplo é esse da automação, né, das pessoas irem para a automação sem entender muito sobre conceitos de teste. Um outro bom exemplo relacionado à automação, que tem até linha com o que o Thiago falou, das pessoas aprenderem, né, o framework antes de aprender a linguagem, é também na questão da automação as pessoas já partirem para uma ferramenta sem entender da linguagem base que está utilizando. E não só isso, quando a gente fala, por exemplo, de teste web, correr para automatizar a web sem entender sobre o DOM, sem entender sobre CSS, sem entender sobre todos esses componentes que fazem parte ali, né, do que você está testando, porque isso acaba, no final, gerando até mais problemas do que solução, né? A gente encontra depois uma suíte de teste que não é manutenível, né, porque está cheia de gambiarra para conseguir fazer as coisas, porque falta um conhecimento mais básico ali de programação que poderia te ajudar a ser mais efetivo. Você não cria testes resilientes, né? Porque, por exemplo, acho que o exemplo mais comum quando a gente fala de teste web é localizadores, né? Então, se você não entende sobre isso e não levanta essa bola com o seu time, da importância de você conseguir ter identificadores únicos para você conseguir localizar os elementos, você cria um monte de teste com o XPath que no dia seguinte vai quebrar porque teve uma mudança de posição de div na página. E reforçando, né? A gente sabe que é óbvio que isso não se aprende de um dia para o outro, e é algo que a gente tem profissionais que têm muito tempo de carreira e que não passaram por essa base, que tem gap nesse conhecimento, assim como tem profissionais de início de carreira que estão correndo atrás desse conhecimento. A gente, né, não quer de forma nenhuma aqui desesperar ninguém com a quantidade de coisas que tem para poder aprender, mas a nossa ideia é trazer realmente esses pontos que são importantes vocês ficarem de olho, correrem atrás e pedirem ajuda, porque isso vai facilitar muito, né, o dia a dia. E aí também, aproveitando o gancho sobre a questão de arquitetura, acho que assim, eu fiz MBA em arquitetura, né, já tem um tempinho, e o valor é imenso. Às vezes a gente, né, não conecta muito, mas quando você entende da arquitetura da aplicação que você está ali testando, você consegue muito mais fácil identificar quais são os riscos, quais são as fronteiras, até onde meu teste vai, aonde é um componente externo que eu deveria testar de alguma outra forma, que riscos que eu tenho ali, se eu entendo quais são os componentes que eu tenho. Acho que para o mundo de teste, a gente ultimamente tem falado muito de microserviços, né? Testes em microserviços, comunicação assíncrona. Então, é diferente a forma de você testar esses tipos de componente do que você testa um monolito e comunicação síncrona, por exemplo. Então, conhecer desses itens é importante e vão te direcionar a tomar decisões melhores que garantam a qualidade da aplicação que você está trabalhando. E, de novo, pode ser que você não entenda em profundidade esses conceitos, mas você conseguir, por exemplo, pegar um diagrama de arquitetura, entender quais são os componentes e levantar as dúvidas para o time, né? Isso já traz um valor imenso, mesmo que você não saiba em profundidade explicar, né, os componentes e as relações entre eles, mas ter esse conhecimento agrega muito valor e ajuda realmente a você conseguir conversar melhor com o time, conseguir chegar a soluções melhores e que façam sentido, ao invés de só realmente partir para fazer testes automatizados e achar que isso é o que vai garantir a qualidade no todo. E até aproveitando ali, acho que um resumo assim de todo mundo falou, eu acho que tem uma outra coisa também ali, né, nessa questão ali de talvez fundamentos, que isso acho que não só pro QA, tá, mas para todo mundo que trabalha com tecnologia, que está desenvolvendo um software, uma coisa que muitas vezes eu acho que as pessoas deixam de lado é entender do negócio. Porque cada vez que você vai testar uma coisa, tem algum problema que aquele software está tentando resolver,
né? Onde que aquele software vai gerar talvez a renda que vai pagar ali o seu salário, né? Então, assim, conhecer também do negócio é um negócio muito importante, né? E precisa, né, se dedicar ali, às vezes, também um tempo para isso. E ainda é uma coisa complicada, né? Porque hoje você está numa empresa, talvez o negócio seja financeiro, você está trabalhando num grande banco, não sei o que, de repente você vai para uma outra empresa que é área de seguro, então você vai ter o tempo todo também estudando sobre isso. E aí isso também me traz assim, a pergunta, que é o seguinte: eu vi que muita gente dominava muito o negócio e, consequentemente, acabava migrando para a área de QA justamente por esse super conhecimento de negócio, né? E aí algumas pessoas depois até, enfim, decidiram continuar na carreira como QAs e tal, né? E tem todo esse background técnico ali. A gente tá falando, então, a Samantha falou muito bem, né? Pô, tô falando de arquitetura, né? A forma que eu testo um software monolito tem um jeito de testar aquilo. Quando eu tô falando de microserviço, eu vou testar aquilo de uma outra forma. Tem as técnicas lá. E como que essa pessoa que tá vindo, talvez, de fora, não tem esse background técnico, consegue se inserir ali, né? Imagino que deva dar muito medo. Eu, que já sou da área de TI, sou formado em ciência da computação, né? Tem um monte de coisa assim que às vezes você olha assim, putz, é muita coisa para aprender e já dá um medo. Eu fico imaginando ainda quem tá vindo de fora, né? Esse ponto, Rafael, que você colocou, eu vejo que ele é muito legal, né? Porque eu peguei a era do teste raiz, que teste case era no papel de pão. Né? Você registrava o OK e NOC ali no papelzinho impresso numa pira que chegava um carrinho para você executar teste e tudo mais. Né? E eu fui um dos caras que aconteceu exatamente isso que você falou. Eu vim da área de negócio. Sempre trabalhei em bancos, em integrações bancárias e tudo mais, especialista em cobrança, né? Trabalhei em grandes integrações ali e eu sou um cara que eu vim da área de negócio. E quando eu cheguei na área de testes, cara, eu tomei um susto, bicho. Porque eu tinha que conhecer os fundamentos e eu não sabia nada de teste. Então, assim, eu migrei e vim aprendendo ao decorrer do tempo toda essa parte de estrutura. Mas eu sempre foquei exatamente o contrário. Eu sempre estudei tecnicamente, eu sempre gostei do técnico também. Mas eu sempre tentei entender o negócio. O modelo de negócio que gera dinheiro para o cliente, para você conseguir entender o que pode causar um problema. Aí você vem, exatamente que nem a Samantha falou, você vem para o mapa de arquitetura. Quando você pergunta para uma empresa, cadê seu mapa de arquitetura para eu poder pensar no mapeamento de teste, na cobertura ideal, né, fazer uma cobertura, e a empresa fala assim, então, essa parte é legal, a gente vai ter que olhar junto, porque eu não tenho. Né? Então é uma seara que acredito aí, algumas empresas já tenham, isso está crescendo numa estrutura, esse mundo de startups e fintechs que estão vindo com uma estrutura, crescimento muito rápido, com altas tecnologias, altas ferramentas, né, que a gente estava falando aqui, mas muitas vezes a gente se esquece dos fundamentos básicos de você construir, só construir um mapa de arquitetura vai ajudar a gente a melhorar a qualidade do contexto de entrega, para você fazer uma cobertura ideal, para você poder mapear, ver a ferramenta, né, Samantha, uma coisa que você falou aí, pensar primeiro no problema, para depois você ver a ferramenta que você vai utilizar para a solução daquele problema. Muitas vezes eu vejo as empresas conversando, amigos mesmo do mercado, aí, eu gosto muito de comunidade, falando assim, eu estou usando ferramenta X, sem dar nome de ferramentas aqui, que ela vai solucionar todos os problemas, mas você nem viu o cara, você nem viu qual que é a linguagem que está usando, que isso é uma subcamada de, né, a gente sabe que hoje tem ainda existem alguns softwares que você vai clicando, ele vai abrindo camada sobre camada, e tem automação que tem ferramenta que não pega, você vai ter que construir na mão, né, algum código ali. Então eu vejo assim, friamente falando, entenda os fundamentos em geral, tá bom? Não entendam somente o básico do básico do básico. Tenta descer um pouquinho mais na essência do fundamento, para depois vocês começarem a achar o caminho, que a gente fala assim, vai chegar um momento que vocês vão encontrar um direcionador e falar assim, é esse caminho que eu quero seguir.
pode ser para um lado de automação, pode ser para uma especialização diferenciada em QA, né, que a gente fala de DevOps, hoje tem um monte de coisa ali também, mas olhando a essência de outra oportunidade que vocês vão ver em outras caixinhas de roadmap aqui. Legal, e até falando sobre esse ponto que o Peixoto falou também, né, de pegar pessoas especialistas de negócio e jogar para outros papéis porque eles sabem muito de negócio, é algo que acho que não aconteceu só para teste, aconteceu muito quando a gente fala de produto também, né, PO, PM, só que eu acho que uma coisa que a galera esquece é que, falando de produto, que acho onde eu vejo essa maior diferença, é que, por exemplo, PO e PM não é só saber do negócio, você tem que saber técnicas, você tem que saber fit for purpose, você tem que saber flight level, você tem que saber uma série de técnicas relacionadas a produto, fazer product discover, né? Tem a parte técnica também no papel, então eu acho que tem esse ponto de que a pessoa saber só de negócio não significa que ela vai encaixar bem num papel de QA, de teste, de produto ou qualquer outro cenário, porque não é só saber do negócio, né? Você tem uma série de outras técnicas em volta. Obviamente, se a pessoa tem interesse em aprender e se desenvolver, né? Não tem nada com isso. É só trazendo esse ponto que às vezes a gente acha que as pessoas são bonequinhos que a gente movimenta de um lado para o outro e que isso funciona, né? Com certeza o conhecimento de negócio é muito útil e pessoas que têm muito conhecimento de negócio podem ser realmente o representante do cliente ali dentro do time, né? Muitas pessoas às vezes que vêm da área de Customer Success, né? Que atenderam muito cliente, sabem as dores do cliente, vão trazer conhecimentos muito ricos, mas quando a gente fala, por exemplo, de qualidade, é muito amplo, como a gente está vendo aqui no roadmap, ainda vai continuar falando, né? Tem uma série de questões mais técnicas que envolvem desenvolvimento também, como eu comentei quando a gente fala de produto, tem uma série de técnicas também voltadas para produto. Eu posso até deixar o link depois para a gente colocar lá nas referências, a gente no Agile Testers bateu um papo com uma PM falando muito sobre isso, é um papo bem legal, com uma pessoa que é especialista no assunto trazendo essa visão. É importante ter, né, esse cuidado também, né, de que as pessoas, né, a gente não pode só movimentar elas ali de papel e achar que isso vai funcionar. E aí, até aproveitando que eu falei de produto, outro item que tem também, né, no roadmap, se a gente for olhar ali, que é importante, são os conhecimentos de fundamento de o Software Development Life Cycle, né? Qual é o processo que a gente tem do software para entregar software, e isso vai desde as próprias metodologias, né, que o time pode usar, metodologia ágil ou qualquer que seja, até também entender sobre controle de versão, por exemplo. É importante entender isso, entender qual é o flow que o time segue para poder fazer uma entrega. Acho que quem nunca passou por um problema aí que foi fazer um deploy quando viu tinha código de outro lugar que não devia ter ido, que estava lá, isso significa que tem um problema no processo de entrega do time e afeta a qualidade também, né? Não tem nada a ver com testes em si, né? Mas afeta a qualidade da entrega do produto. Então é importante entender essa parte de controle de versão, entender qual é o fluxo que o time segue. Tem vários hacks de Git que ajudam demais depois que você aprende. Você consegue fazer mágica com comandos do Git que ajudam muito no dia a dia. Então, é uma coisa bacana de entender também. Entender o próprio processo de entrega. A gente, acho que mais para frente vai falar um pouco de DevOps também e de coisas mais técnicas. Mas, de novo, mesmo que você não seja especialista nisso, você sentar com o seu time e entender de escrever o código até chegar em produção. Qual é a magia que acontece nesse meio de campo aqui para o código estar lá disponível para o cliente? De tudo isso que acontece, que pontos a gente tem riscos aqui? A gente tem processos e tem testes que cobrem todos os buracos nesse meio do caminho, ou tem algo que está descoberto e a gente pode ter um problema? Então, isso serve para QA que a gente está falando, mas acho que para todo mundo que trabalha com times de desenvolvimento de produtos, né? Entender o que o meu time faz para a gente conseguir entregar, como é que esse negócio aqui chega lá na mão do cliente, porque muitas das vezes também a gente fica ali só no nosso papel, beleza, meu papel é escrever código, eu escrevo código aqui, depois o que acontece, só Deus sabe o que acontece. Eu escrevi o código e fiz a minha parte. Ou eu cuido aqui da parte de infra, eu tenho que colocar esse artefato em um ambiente. O que acontece antes ou depois,
Não sei. Aí tem outra pessoa de monitoramento, eu só vejo o que está acontecendo em produção. O que aconteceu antes, eu não sei. E aí a gente fica com várias áreas cinzas, né, no meio do caminho que causam muitos problemas. Então, esse conhecimento, de novo, por mais que seja básico, por mais que você que esteja ouvindo a gente aí seja um tester, QA, ou qualquer que seja o nome do papel iniciante, sentar com o time e entender isso e desenhar isso, aí já resolve o gap que o João falou também, de não ter documentação, não ter desenho de arquitetura nem nada. Rascunha aí como é que é o processo de entrega. Se ele for automatizado, melhor ainda, que é só entrar no repositório e dar uma olhada de como acontece, mas se não for, fazer um desenho disso, se aprofundar em cada um desses pedaços, também é algo que é muito importante e vai te ajudar a contribuir cada vez mais com o seu time a garantir a qualidade das entregas, né? A Sami comentou né, que dá pra fazer vários hacks quando você conhece os comandos do Git, então depois eu vou deixar na descrição também do programa. Tem um repositório do Paulo Gonçalves, que é do Agile Testers, né? Que ele tem um repositório, assim, cara, pra você saber Git do zero, assim, tá muito bom. Então, vai ficar lá nos links também depois. Galera que quiser aprender sobre Git, o conteúdo vai estar lá. E é muito legal isso que a Sami tá falando ali, né? Da parte de negócio que o pessoal vem. Eu sempre falo assim, quando eu vou conversar com algum time, as pessoas pensam que o QA ele tem que ser uma caixinha preta, né? Logicamente com os métodos, os frameworks hoje ágeis, não, mas existem muitas empresas ainda que pensam que assim, caixinha preta, QA só faz teste. E aí eu falo, quando o QA ele pensa qualidade além dos testes, efetivamente, que ele pensa fora da caixinha, que nem a Sami falou, você olhar junto com o PO, como que ele pode melhorar aquela história que ele está escrevendo para ajudar na construção do desenvolvimento, e você não ter, exatamente que nem eu coloquei e a Sami colocou aqui, não ter um projeto desenhado ali, um processo desenhado, e você descrever no papel de pão mesmo, gente. Assim, eu já escrevi processo, hoje em dia a gente tem algumas ferramentas open aí, né? Mas você escrever, exatamente, eu já escrevi processo em Excel, desenhar a caixinha no Excel ali para poder fazer, né? Então, assim, isso faz total diferença você entender a entrega do produto final. O que ele faz até quando o pessoal vai lá, que nem Customer Success, qual é a dor de Customer Success? Como é que eles estão sentindo isso para você trazer para dentro da célula de qualidade, ou para um QA, ou para um tester, né? Ele entender o problema da ponta e ver como que ele pode melhorar o processo de qualidade para ter melhor entrega ainda mais. Então, entender o processo inteiro de entrega não significa que você vai saber tudo que está ali, mas você entender o que você está entregando e por onde está passando é extremamente importante. Bom, legal. Então, assim, só para a gente fechar aqui essa parte de fundamentos, né? Daria para fazer um programa só falando de fundamentos aqui, a gente fica algumas horas, né? Mas para a gente não estender demais, eu queria só pedir para a Sami aí falar os principais tipos de testes que a gente tem, né? Porque o nosso próximo assunto a gente já vai começar a entrar ali na parte talvez mais próxima ali de automação, começar a falar de programação, mas tudo isso precisa você saber ali, né? Que tipo de teste para saber qual que vai ser talvez a linguagem, qual que vai ser a ferramenta, que a gente vai falar também mais para frente. Então, quais são os principais tipos de testes aí que a gente tem que as pessoas deveriam estar conhecendo? Legal. Para referenciar quem estiver olhando, né, o roadmap enquanto está ouvindo, ali na taxonomia de teste, né, dentro do que está aí, acho que é o grupo que é melhor para a gente referenciar sobre isso. Então, falando num dia a dia de projeto ali, o que a gente costuma ter? A gente costuma ter os testes de unidade, que são os testes que estão mais próximos do código, né? São mais rápidos de executar. A gente vai entrar em mais detalhes quando a gente começar a falar de automação também. A gente tem teste de integração, que aí a gente já está validando um componente junto com o outro, né? E não mais algo isolado. A gente tem o famoso teste E2E, que quem tá aí há mais tempo, é mais roots da época que as ferramentas não eram tão boas quanto são hoje. Tinha lá as suítes de teste E2E que levavam 5, 6 horas para rodar, você tinha que rodar de madrugada. A galera hoje aí tá na moleza com Cypress, com uma série de ferramentas legais, mas a gente já passou muito, já teve muito problema com essas suítes de E2E.
A gente tem, né, e aí pensando nesses termos de teste, a gente tem um outro chamado smoke tests, que o que é isso? A gente tem uma suíte de teste completa que valida toda a aplicação, mas às vezes a gente precisa de um feedback mais rápido para saber se tem algum problema crítico. Então, se eu estou falando, por exemplo, no meu caso que trabalho numa empresa de pagamentos, fazer transação é a parte mais crítica. Às vezes, se o usuário tem algum problema, por exemplo, para logar na Dash, óbvio que é um problema, né? A gente tem que atender o usuário da melhor forma, mas não é um problema tão crítico quanto eu ter, por exemplo, um problema de que meu cliente não está conseguindo fazer transação. Então, eu posso ter uma suíte de smoke que valida o core, o principal do meu negócio, e ter um feedback mais rápido se tem um problema ou não. Outros termos que vocês com certeza costumam ouvir muito, né? É o black box e o white box. Então, quando você tem testes ali que você não sabe o que tem por baixo, não entende do código, você está testando só num alto nível, ou se você está testando realmente tendo conhecimento ali dos componentes envolvidos. Outros que são bacanas de vocês pesquisarem também, a gente pode entrar em mais detalhes quando a gente for falar de automação, são testes de mutação, testes de contrato. Se vocês pesquisarem aí, vão encontrar com certeza muitas referências sobre esse assunto. Ali também no roadmap a gente tem a parte de chaos testing, que é algo bem bacana também. Então, se tudo der errado, a gente, quando testa, a gente pensa no caminho feliz e no caminho de exceção, mas a gente pensa muito de forma unitária ainda, né? Que é uma funcionalidade, outra. Agora, pensa, por exemplo, Black Friday do ano passado, véspera de Black Friday, a Amazon teve um incidente lá no Kinesis. E a gente com o coração ali na boca para ver o incidente se resolver. O incidente demorou o dia inteiro. E aí, acontece um negócio desse em produção, a gente tá todo mundo na nuvem, não precisa mais ficar administrando data center nem nada, mas e aí, se o fornecedor que você utiliza, se ele cai, se acontece algum problema, você tem um plano B aí para se recuperar rapidamente? Então, também é importante a gente se preocupar com isso. Acho que esses são... de forma, né, mais resumida. Um ponto que vale destacar também antes da gente passar para o próximo ali na parte de fundamentos é a parte de testes não funcionais, que são as chamadas elites, né? Então a gente tem performance, segurança, acessibilidade, que é algo que a galera tem falado muito ultimamente na comunidade, isso é muito legal também. Compatibilidade, localização e internacionalização, então se o seu sistema aí, ele é utilizado por vários países e você tem que se preocupar, por exemplo, com linguagem, com tradução de formato de data, hora, com uma série de conceitos que são relacionados à localização. Então, são pontos importantes de vocês saberem. E, reforçando, você pode não ser especialista em todos eles, mas saber que eles existem já te ajuda a virar para o seu time e levantar a mão quando você vê que tem algo ali que a gente precisa tomar cuidado em relação a esses assuntos. Só um ponto, vou colocar rapidinho, que isso tem, a Samantha me colocou aí, que tem um ponto muito importante e é rápido, dá uma super atenção nos testes de acessibilidade para o mercado, tá? A gente está falando numa camada hoje de 20% da população, gente, que tem hoje no mundo digital, né? E que consegue fazer uma transação, só que muitas aplicações não estão preparadas para a utilização de deficientes visuais, entre outras deficiências ali, tá? Existe um projeto, existe uma empresa que faz isso, ajuda bastante, não vou ficar dando nomes aqui, eu acho que dá para pesquisar bastante ali, se alguém quiser colocar esse ponto de atenção, fique à vontade, mas dá uma pesquisada, porque tem um movimento que chama Web para Todos, tá? Eles ajudam bastante as empresas até mesmo chegar nesse nível de acessibilidade para as pessoas com deficiências aí e tudo mais. Então, assim, hoje está sendo um ponto muito importante. É lógico, nem vou falar de segurança, né? Mas que esse aí esse aí é caixinha já repetida praticamente, mas é extremamente importante. Mas já coloco como ponto de atenção. Acessibilidade, gente. Ponto de atenção muito importante. Falou tudo aí, realmente são pontos aí bastante importantes, cada vez mais, acho. A gente já está atrasado, eu até diria, né? A gente já deveria estar muito mais avançado nisso, né?
Mas aí, então, conhecendo aí todos esses montes de testes ali, né? A gente começa a entrar agora numa parte de programação, que aí muita gente pode até pensar, poxa, mas eu sou QA. O que eu tenho a ver com programação? Por que eu tenho que saber programar? Tenho que saber programar? Então vou deixar aí para vocês, né? Tem que saber programar? O que tem que saber programar? Até onde? Eu preciso ser um dev sênior para ser QA antes, né? Onde que a gente entra aí a programação no mundo do QA? Eu tô curioso para saber a resposta. Eu posso começar falando, acho que assim, independente de ser QA ou não, eu acho que programação é algo que tem um poder de transformação na sociedade absurdo, né? Eu já participo há algum tempo de comunidade, já há mais de 10 anos ajudando a organizar alguns eventos afirmativos, né, para minorias. E eu lembro, por exemplo, de fazer evento do Rails Girls, que em 2 dias de evento a pessoa sai do evento com um site no ar, e vim pessoas que nunca participaram de tecnologia, a pessoa vendia biscuit em casa, e ela saiu do evento com o site dela no ar, sem depender de ninguém, de nenhuma outra plataforma. Então, acho que antes de falar qualquer coisa relacionada a QA, programação é algo que tem um poder de transformação muito grande, tanto para esse cenário da pessoa ter autonomia de poder, né, deixar de ser um indigente digital, de certa forma, então conseguir ali, enfim, colocar seus produtos, conseguir fazer o que quiser, além de também pensando em tecnologia como uma área que também tem muito poder de transformação na vida das pessoas, então pessoas ali que saem de uma situação muitas vezes de vulnerabilidade social e entrando para a área de tecnologia conseguem ali estar numa área que, de certa forma, tem salários que são muito mais altos do que a média de várias outras profissões, tem acesso a, por exemplo, né, numa pandemia, poder trabalhar remoto, enquanto tem vários profissionais que tiveram que continuar saindo de casa para poder conseguir garantir o seu sustento. Então, independente de o que você eu acho que você tem que saber programar. Você não precisa ser um especialista em todas as linguagens, mas é algo que acho que é uma disciplina que é muito interessante para qualquer pessoa. E aí, falando na questão do QA, repete o mesmo que a gente falou de arquitetura e de outros cenários, né? Você conhecer mais sobre como a aplicação que você trabalha é construída te ajuda a enxergar muito melhor quais são os gaps, quais são os pontos de preocupação, que tipos de teste você precisa fazer. Então, além do conhecimento de programação para escrever teste automatizado, tem o conhecimento de programação para você entender, né, a aplicação que você está trabalhando, para você conseguir sentar do lado das pessoas do seu time e entender minimamente o que está acontecendo. Essa é uma coisa que eu sempre faço e aí eu também indico as pessoas a fazer. Se eu vou aprender, por exemplo, a testar determinada coisa numa tecnologia, eu, por exemplo, né, vim para Pagar.me, estou 1 ano na Pagar.me e comecei a trabalhar muito com Node. Antes de eu pegar qualquer ferramenta para poder fazer teste, eu escrevi uma aplicação em Node, fiz uma API, fiz teste de unidade, teste de integração, fiz um pipeline, então assim, fiz o processo completo para eu entender que raios era aquilo que eu ia testar, né? Então, acho que é um conhecimento muito importante nesses 2 cenários, tanto para você entender melhor o que está sendo feito dentro do seu time, e a gente não ter essas barreiras, né, de que eu desenvolvo, eu testo, eu cuido da infra, cada um fica só ali na sua caixinha e esquece que as caixinhas separadas não têm valor nenhum, né? Valor é quando está na rua, em produção, com o cliente usando, e para isso depende de todo mundo. E, no outro lado, é que com o mercado que a gente vive, com tanta concorrência, né, as nossas empresas elas precisam ser relevantes, elas precisam lançar as novidades antes que o concorrente para elas não ficarem obsoletas. Não tem como a gente, sem automação, conseguir ter segurança de fazer lançamentos rápidos, de conseguir entregar novas funcionalidades para o cliente, se a gente não tem ali um processo que seja automatizado e que dê feedback rápido e que seja a prova de falhas, né? Óbvio que tem uma série de falhas, a gente pode ter teste intermitente, pode ter uma série de cenários desses, mas ao invés de você ter uma pessoa repetindo exatamente os mesmos passos várias vezes por dia, vários dias por semana, e tá sujeita a pessoa ficar de saco cheio, a pessoa, enfim, fazer de alguma outra forma diferente, além do tempo gasto para fazer atividade repetitiva, você realmente consegue ter mais confiança que essas entregas elas estão gerando valor.
você não precisa ser um especialista em todas as linguagens. Você, de novo, precisa entender para conversar com um time e entender também para que você consiga escrever testes automatizados melhores, que sejam resilientes. Até quando a gente olha ali no roadmap a parte de programação, tem ali, por exemplo, a parte de design patterns, então isso é importante de conhecer. Tem a parte ali até de linhas de comando, então se você sabe usar linha de comando, você consegue resolver qualquer problema, qualquer coisa, isso é um negócio muito importante de conseguir conhecer. Tem a parte dos editores IDEs, que também você consegue ali otimizar e ter uma produtividade muito melhor se você está usando a ferramenta ali que te atende, que te dá dicas, que te ajuda no dia a dia. Então, esses conhecimentos, na minha opinião, são bem importantes no geral, não só para automação de testes, como eu já falei, mas para você entender realmente o produto que seu time está trabalhando. Isso que a Sami falou aí é extremamente importante. Eu tive até a gente entrou num contexto um dia aí, o Peixoto aí até num post que ele fez, e eu falei que está sendo bem impossível isso, né, Peixoto? A gente sabe muito bem disso. Tá sendo difícil, sendo bem sincero agora, falando como um lado empresário, a gente encontrar um profissional que está conhecendo os dois lados. Isso tá sendo praticamente uma mosca branca, tá? Então, eu até falei isso no Rafa, com o Peixoto no post, quando eu encontro esse cara, eu levanto a mão pro céu, que conheça um pouco mais de programação. A gente está buscando conhecimento em outros lugares, porque eu não tô tendo conhecimento, até mesmo falando friamente, a gente é de São Paulo aqui, às vezes não chega para mim um profissional que, eu não tô falando que ele seja completo, tá, gente? Mas que ele conheça pelo menos o mínimo de programação e conheça ali o básico de teste, que é o que nossos clientes cobram hoje, né? Conhecer os fundamentos, conhecer programação, conhecer a característica efetivamente ali de entrega de software, de produto final, né? Então, assim, eu sou um cara que eu bato muito nessa tecla de não precisa mais, depois de um tempo, eu comecei a bater nessa tecla muito mais forte de, sim, um profissional de qualidade, ele precisa conhecer os dois lados. Não precisa ser especialista em todas as linguagens que a Sami colocou, mas ele precisa saber o que ele está fazendo, né? Conhecer aquele mínimo possível da ferramenta. Porque se você vai estar indo para um mercado que hoje precisa ter uma entrega muito mais rápido, né, Sami, que você colocou, se você não fizer uma automação e uma estratégia de quais são os processos repetitivos, quais são as entregas que vão... Sempre que eu falo assim, pessoal, vocês têm que pensar assim, ó. Que eu sempre tenho que fazer a mesma coisa antes de ir para produção, né? Ou para um ambiente de UAT, enfim, que a gente fala em ambientes segregados. O que eu preciso fazer? Então, se você não souber fazer isso, gente, assim, você já está perdendo o mercado. E o mercado, vocês não têm noção de como o mercado está aquecido. Cada empresa de qualidade deve ter, eu mesmo aqui dentro de casa, eu devo ter umas 10 vagas abertas, né? A Sami deve ter aí dentro da PAI um monte de vaga em aberta. Ali junto com o Peixoto deve ter vaga também onde ele trabalha, que eu sei também. Tem um monte de vaga em aberta, assim. Então, gente, nós precisamos de gente qualificada. E ferramenta hoje, quando eu falo ferramenta, é conhecimento. Hoje vocês têm acesso à internet, todo mundo tem acesso à internet. E tem uma comunidade de qualidade que se ajuda. A Sami aí é uma que absurdamente ajuda aí as comunidades, né, Test Girl, tem um monte de algumas outras comunidades, a Agile Test aí, que consegue ajudar muito. Então, assim, gente, procurem a informação certa, e dá para chegar na informação certa, e tem gente para ajudar. E assim, não tô falando gente para ajudar cobrando um rim não, tá? Tem informação gratuita, muita coisa gratuita. É lógico que tem umas especializações que você vai ter que pagar, mas assim, tem muita informação na internet gratuita, com muito conteúdo. Eu já sei eu tenho profissionais aqui, por exemplo, que já baixaram a biblioteca do Git ali, pronta para fazer automação de uma determinada função que nem precisou construir, mas ele precisava entender, logicamente, o que estava escrito ali, porque ele precisava mexer em algumas coisas. Então, precisa sim ter conhecimento em programação. Então, sobre essa parte de programação, até a gente comentou um pouco sobre Git, né? Tem ali o Bash, PowerShell, linhas de comando. Esse ano, eu vou fazer 10 anos aí que estou na área, e eu comecei a ter a necessidade, né? De fato, acho que hoje em dia a gente tem gerenciadores de pacote,
tem o próprio Git, a gente tem todo um ferramental que você consegue unificar, usar de uma forma ali, né, transparente, tudo na tela do console, né? E aquela tela preta, né, é meio que assustadora a princípio. Pode continuar um pouco menos assustador depois, mas assim, é muito poderoso. Depois que a Sam me comentou ali também, né? Falei, você faz de um tudo nessa tela preta. É incrível. Quando você começa, dá uma chance, começa a mexer. Você não vai decorar o raio dos comandos tudo num dia só. Vai mexendo um pouquinho, vai tentando, faz a tua colinha e depois tenta fazer sem olhar. Todo dia um pouquinho, vai se forçando. Porque tem coisa que você só aprende com o tempo, não tem jeito. Mas, depois que você chega no nível de fluência... Nossa, é incrível, é muito legal. E assim, eu queria que alguém tivesse me falado para investir nisso antes. Eu teria sido um cara mais feliz, mas antes. E ali também entrando um pouquinho para a parte de editores, que eu acho que é alguma das primeiras coisas que são citadas ali, eu acho que é mais básico dentro da caixinha de programação do roadmap, que saber escolher um bom editor é um diferencial, né? Um editor ou uma IDE. Né, vamos separar aí, não vamos chamar VS Code de IDE, que nem eu já vi gente falando, não, a IDE um dia eu achei engraçado demais, porque tem um pessoal que está conhecendo o VS Code primeiro, né? Aí um dia a pessoa viu o Visual Studio na minha máquina e falou assim, nossa, e esse VS Code roxo aqui é o quê? Eu falei, respeita, mano, que parece... respeita a minha história. E assim, até um post falando sobre isso, cara, seja o que for, é uma ideia, é um editor, importante é que você consiga extrair o melhor dele, né, da melhor forma possível. Claro, se você vai estar numa empresa, muito provavelmente tem uma ferramenta padrão, tem um conjunto que você tem que se adequar, mas em suma, a ideia é que você use o que for mais produtivo. Por exemplo, todas essas IDEs, elas têm integração com o Git. IDE ou mesmo os editores, a maioria do VS Code aqui e tal, eles têm uma integração com o Git. Mas tem coisas específicas que você só consegue fazer na linha de comando. E assim, o feijão com arroz, o dia a dia, você vai fazer, cara, vai na IDE, no editor, que é mais rápido, na minha opinião. Agora, no dia que você precisar fazer um troço específico, vai ser muito bom que você já saiba do que você deixar para descobrir no dia que você vai precisar, né? É que nem, eu vou ver o endereço da clínica que eu vou fazer a consulta no dia que eu tô indo uma hora antes. Fala, não, a gente vê antes, não na hora, né? Tente estar preparado antes, né? Então, assim, acho que desses princípios básicos aí, tomar essas premissas como importante vai te ajudar a tomar a decisão do que realmente faz sentido ou não para você, porque tem muita gente também que sai assumindo como verdade a realidade dela, né? Então, acho que o importante é tirar dessas ferramentas, extrair, usar o que te torna mais produtivo possível. É muito legal isso daí, até que você comentou de... Poxa, eu não vou aprender todos os comandos, né? Quantos comandos tem? Você vai aprender, sei lá, o comando de Linux, mais o comando de Git, mais comando da ferramenta X que você tá usando, né? E tal. Eu lembro uma vez que eu tava fazendo um pair com outro QA e tal, e tipo... Como eu tava digitando ali, e tipo, era uma ferramenta que eu já dominava, né? Faz muita parte do meu dia a dia, digitando super rápido ali os comandos e tal, não sei o que. A pessoa, nossa, eu queria programar igual você, tipo, não decoro isso. Cara, já fiz tanto aquilo, que aquilo já é natural. Então, tipo assim, tem outras coisas que eu vou olhar, eu vou ter que ter mais calma, vou ir mais devagar. Então faz parte do processo, né? Você vai olhar aquela pessoa que de repente tá ali fazendo um monte de código de uma vez e você fala, cara, é um gênio. Não, muito provavelmente ela só tá fazendo aquilo que ela já faz há tanto tempo, já tá acostumada, né? E um outro ponto que eu acho importante de programação também, que deve ser muito considerado em relação à automação, a gente precisa pensar na programação, porque, assim, você vai escrever, a gente fala, né, a gente vai automatizar para que eu não tenha que fazer aquele processo repetitivo ali, então aquilo vai ficar ali e vai ficar rodando para mim. Tá, só que você não vai escrever aquele código uma vez e ele vai morrer e vai ficar só executando. Você vai dar manutenção naquilo em algum momento. Seja porque alguns testes talvez não façam mais sentido, porque novos testes vão ser adicionados, e dependendo de como você faz
fica muito difícil depois de dar manutenção em tudo isso, né? Dá um trabalho danado ali, pegar toda aquela estrutura. Eu peguei um caso uma vez, que, tipo, para fazer uma simples requisição, o negócio tava tão amarrado que, tipo, bem feito, eu demoraria 1 minuto com uma linha de código, mas ele tinha tanta amarração no código do negócio que eu levei 40 minutos só para entender o que aquele negócio estava querendo fazer, sabe? Então, assim, pensar também que você vai fazer um código ali para resolver um teste ali que você quer fazer naquele momento, mas aquilo tá vivo. Você vai precisar mexer naquilo lá depois de algum tempo. Se não for você, talvez outra pessoa, e aí é pior ainda, porque a outra pessoa vai ter que entender a doideira que você fez. Às vezes a gente não consegue entender nem a própria besteira que a gente fez, imagina outra pessoa. Então, tem que tomar um cuidado, sim. É importante também dar uma olhada nessa parte de programação, de boas práticas de programação, além das boas práticas de teste também, que também são importantes. Um outro ponto que eu acho que vale levantar também quando a gente fala de programação, antes da gente entrar mais na parte de teste automatizado, é que é uma pergunta que a galera sempre faz. Então, que linguagem eu vou aprender, né? Essa é a pergunta de $1 milhão. Quando, né, na minha opinião, quando a gente fala de automação de testes, eu sempre prefiro estar muito próxima do time, né? Até porque se seu time está ali trabalhando, sei lá, em Java, por exemplo, você vai criar teste em Python, que é todo um outro ambiente, toda uma outra estrutura, e aí o time ter que lidar com esses dois ecossistemas, isso até dificulta a colaboração, né? Se a gente está todo mundo ali indo, né, utilizando a mesma linguagem que o projeto já utiliza, é muito mais fácil da gente conseguir trocar e pedir ajuda. É óbvio que eu sei que isso não é a realidade de todas as empresas, por exemplo, que tem a área de QA apartada, normalmente, né, tem ali, acabam pegando e fazendo na ferramenta que mais se adequa ao perfil das pessoas que estão ali, porque não tem muito contato e colaboração, né, entre a parte de desenvolvimento. Mas acho que assim, até queria ouvir aí se vocês concordam comigo ou não, mas para quem está bem começando do zero, eu acho que Python e Ruby acabam sendo as linguagens que a galera, né, mais escolhe para seguir, porque acabam tendo uma sintaxe ali mais tranquila de entender. A gente tem também, né, em termos de comunidade de desenvolvimento, tem comunidade, principalmente Python, tem uma comunidade muito forte no Brasil, então você tem uma série de grupos que você consegue participar, de eventos para você poder, enfim, tirar dúvida e trocar ideia. Então, para quem está começando, eu vejo que essas duas são, e aí falando do profissional de teste mesmo, né, e qualidade, acabam sendo, acho que a galera, né, vai vendo primeiro, já vê algo que a gente costuma ver muito na faculdade, né, mas para quem, enfim, né, normalmente está começando, eu vejo muito indo para esse lado de Python e Ruby, mas reforço o recado que sempre que for possível, você aí, quando for automatizar teste, tá muito junto do time de desenvolvimento e fazer com que isso seja uma empreitada do time e não só sua enquanto QA, é um cenário que é muito bom e gera muita colaboração. E é importante isso que você está falando, foi até um ponto aí puxando exatamente, eu vejo bastante no mercado ali, trabalhando, Java, o pessoal tudo é javeiro, a gente fala, é o javeiro da vida, né, o pessoal já chega desenvolvendo ali a automação que é tudo em Java, mas o que a Sami colocou é muito importante, é você entender a necessidade do seu time que está ali, do seu cliente, né? No meu caso aqui que eu trabalho com clientes, entender o que ele trabalha. Cara, tem cliente meu que trabalha com linguagem que vocês nem imaginam ainda, da época da pedra. Sim, você vai ter que trazer alguma linguagem muito mais próxima do que eles já mexem no dia a dia. Por quê? Para você ter essa troca, né? Essa colaboração maior. E aí, trazendo um ponto que o Peixoto trouxe aí, foi interessante. Lembrando, gente, a automação é um código validando outro código, né? Se você construir um código mais complexo na automação do que o próprio código que você está tentando fazer a automação dele, você pode ter certeza que vão jogar fora a automação, porque ele vai tentar dar uma manutenção uma vez, é o que o Rafa colocou ali, o Peixoto colocou, o cara criou um monstro do Lago Ness ali, e você gastou mais tempo fazendo manutenção do que você poderia construir, por exemplo, um código novo. E eu te falo, muitas empresas que eu já passei, eu já vi equipe de automação das empresas chegar, olhar e falar assim, cara, isso aqui está mais complexo do que eu criar do zero, sai mais rápido. Então, precisa sim ter boas práticas de programação. Se você não tiver uma boa prática de programação, você vai automatizar, vai criar um Frankenstein
e sempre vai ter aquela... A gente sabe que a nossa comunidade de tecnologia se conversa muito e se fala muito dos perfis. E vai cair na boca de que você constrói alguma coisa que não é tão legal, se você não tiver uma boa prática para construir, tá? Eu não sei indicar qual linguagem seria boa, mas eu acho interessante que a Sami falou sobre Python e Ruby, né? Eu vejo uma similaridade entre elas, são linguagens, né, interpretadas, né? Eu não sei, o Ruby é isso, né? Ruby também. Então, quando a gente fala de linguagem de script, linguagem interpretada, ela te traz uma certa flexibilidade, né? Então, dentre outras características, né, que tem aí cada uma dessas linguagens, mas eu acho que isso é uma das coisas que impulsiona talvez elas ficarem famosas aí em relação a isso, né? Mas agora falando em cima um pouquinho do que o João comentou sobre fazer um bom código, que assim, gente, você que está ouvindo e assistindo, um bom código, cara, vai muito mais do bom senso do que muita técnica, não sei o que lá, o raio que o parta. É muito bom senso, é parar e pensar, raciocínio lógico, lá atrás, fundamentos, que a gente estava conversando, fundamentos, raciocínio lógico, para ler o teu código e falar, mano, faz sentido, sei lá, eu declarar tal coisa dessa forma, usar ali, porque é sempre o bom senso. Por exemplo, a gente tem aquela velha guerra de, quanto menos linha, melhor. Não é bem por aí. Tem que ter um limite. Se você bota tudo, sei lá, eu tenho 50 comandos executados, né, um dentro do outro ali, que o retorno de uma função é o parâmetro de outra, e assim sucessivamente, aquilo ali para dar manutenção, beleza, é uma linha só. Mas se você tem que depurar aquilo, debugar, que seja, cara, aquilo ali é um parto, você vai desmontar aquilo para entender. Claro, se você tiver um bloco com 200 linhas, alguma coisa também está errado, é um bloco muito grande. Então, assim, sempre respeitando o ponto de equilíbrio, né? A gente tem aí o famoso Clean Code, que se aplica a todas as linguagens, e você consegue aplicar o Clean Code. E assim, Thiago, você manja do Clean Code inteiro? Não, mas quando você para analisar a ideia, você vê que é bom senso. Por que o cara declara variável naquela situação dessa forma? Poxa, porque para ter uma referência, para o cara bater o olho e saber que aquela variável se trata disso, ela é usada para aquilo e não para isso. Porque os nomes assim, tem coisas que são convenção, mas em geral, se eu pudesse podendo deixar meu palpite aqui sobre bom senso, sempre tenta pensar de forma lógica, sempre trabalha esse teu lado do raciocínio lógico e dá uma olhadinha em Clean Code. Não precisa olhar tudo, né? Vou aplicar o Clean Code em tudo, é loucura, é coisa pra caramba. Mas tenta pegar algumas coisinhas que você acha legal e vai colocando no teu dia a dia e vai experimentando, não vira, tenta aplicar 100 páginas de uma vez do livro. Lê a primeira página, vê o que é legal, o que faz sentido, que você consegue usar no teu dia, aplica. E vai vendo se faz sentido. Espero que faça. E vai experimentando. Nada como fazer o teste, né? Estamos falando aí de testar. Testa. Usar um pouquinho no seu dia a dia. Uma coisa também que eu... aproveitando também essa questão de fazer bons códigos, né? Quando a gente está falando de programação, muitas vezes a gente quer justamente, né, evitar a duplicação de código e tal, né? O tal do dry aí, don't repeat yourself. E às vezes em teste, em alguns momentos, é até melhor você repetir alguma parte para conseguir manter um nível de legibilidade daquele teste, do que está acontecendo ali, do que você, de repente, sei lá, abstrai o negócio, coloca uma condicional dentro de um teste que pode levar seu teste para caminhos diferentes e depois você já nem sabe o que aquilo está testando, para onde que aquele negócio vai, né? Então, o teste muitas vezes, o código de teste, ele acaba sendo até uma documentação. Então, quanto mais claro ele tiver, é interessante. Eu tento, sempre que possível, assim, pegar o código que eu estou fazendo, a classe ali, o método de teste em si, eu sempre tento levar assim, para alguém não tão técnico ler, sabe? Essa pessoa, ela pode não saber que magia que acontece, que Paranauê que faz aquele negócio executar e rodar aquele teste lá.
Mas se ela conseguir ler e falar, você tá fazendo isso e isso por causa disso, poxa, já fico mais feliz, porque eu acho que, tipo, ela conseguiu entender qual era o meu objetivo, o que eu tava querendo testar naquele momento. Então, acho que é um exercício, assim, que é válido nessa parte de código. Bom, então, assim, pra gente ir passando, assim, nessa parte de automação, então, um resumo rápido, Sami, você consegue passar pra gente os testes ali, os tipos de teste automatizados que a gente vai encontrar ali, que a gente vai ter que fazer no dia a dia? Boa, posso sim. Então, para quem tiver de novo aberto com o roadmap aí, olhando, lá embaixo, depois que a gente sai de fundamentos de automação de teste, as caixinhas estão quebradas ali nos diferentes tipos de teste, então vocês conseguem ver os termos, procurar para poder saber mais sobre eles. Passando sobre os grupos que a gente tem ali, então, como a gente até falou lá em cima e viu nos fundamentos, né? Tem ali os testes de unidade, quando a gente desce para a caixinha dos testes de unidade. Tem pontos que são muito importantes, além do próprio teste em si. Então, tem ali, por exemplo, a questão de TDD, de desenvolvimento orientado a teste. Tem uma coisa que é muito importante, que é a parte de mock. Esse é um assunto muito importante, vale a pena vocês procurarem entender. Porque isso impacta bastante na sua estratégia de testes, inclusive, né? Que componentes, até onde meu teste vai, o que eu vou testar de uma forma mais integrada e o que dentro aqui do meu fluxo eu preciso usar um mock para conseguir validar os meus comportamentos. Então, esse é um assunto que é bem extenso e vale a pena entender um pouco mais sobre ele. Tem testes de mutação, que eu tenho ali embaixo também, eu tinha citado. E aí, nesse roadmap, ele até dá os exemplos para cada linguagem, né? Então, ali, frameworks Java, frameworks JavaScript e Python, mas não importa qual seja a linguagem que você está utilizando, você vai só procurar lá por unit test, o nome da linguagem, você vai encontrar qual é a ferramenta. E aí, um ponto muito importante para a escolha de ferramenta, qualquer que seja, é sempre legal olhar o repositório, ver como está a frequência de atualização, quantas issues tem abertas. Então, acho que essa é uma dica importante se vocês estiverem procurando alguma ferramenta para utilizar, para entender, né, o quanto ela é utilizada e o quanto ela é movimentada, se as pessoas realmente estão ali, se ela está sendo realmente relevante atualmente, as pessoas estão atualizando e conversando ali, compartilhando em relação a ela. Quando a gente vai para testes de API, tem ali, né, os frameworks também, tem a parte de teste de contrato, que é um tema muito legal e muito grande também, então vale a pena vocês darem uma olhada. Tem ali o Pact, que é a ferramenta mais famosa para isso. Quando a gente vai para o teste de web, é bem interessante que a primeira caixinha já fala de limitações de automação de teste de interface. Então, acho que isso já acende um alertinha ali, que testes de interface, eles são muito custosos, porque você está testando todo o ecossistema, então demoram mais para executar, tem mais pontos de intermitência, então você está ali lidando, por exemplo, com um browser. Você tem que, às vezes você pode ter um problema ali para carregar a página e todos os seus testes vão quebrar, por exemplo. Então, ele é um teste que é bem mais sensível. E aí, quando a gente desce ali, tem ferramentas que são codeless, ou seja, você não precisa escrever código para poder criar os testes, você precisa escrever menos código para poder criar os testes. Tem as ferramentas Record and Play também, você consegue ali, né, ir fazendo o caminho que você precisa e gravar os passos para serem repetidos. Tem uma série de ferramentas ali, ele dá até o exemplo das que são baseadas em Selenium e as que não são baseadas em Selenium, então o Cypress, por exemplo, e o Puppeteer. Então, de novo, vocês conseguem jogar todos esses termos aí e encontrar mais informações. Só voltando em um assunto que a gente acabou não falando quando falou de automação, que é muito importante, e com certeza vocês já ouviram, que é a pirâmide de testes, né? A pirâmide de testes é um assunto que é muito falado quando a gente fala de testes. Quando eu falo de pirâmide de testes, eu sempre trago um alerta de que a pirâmide de testes é uma heurística, ou seja, é uma solução ali que te ajuda a guiar, mas não necessariamente ela vai encaixar 100% em qualquer situação que você tenha, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, de testes de camada mais baixa, a comunidade, eles são muito dependentes do quanto a sua aplicação é testável, modularizada. Então, nem sempre você vai conseguir atingir uma cobertura super alta de testes de unidade e às vezes não faz sentido. Às vezes
de novo, trazendo para o mundo dos microserviços, o maior risco está nas integrações. Então, às vezes, faz mais sentido você investir numa cobertura muito melhor de teste de integração e validar na parte de unidade alguns cenários mais isolados. Então, fica aí o disclaimer que é importante conhecer a pirâmide de testes, obviamente, todos os conceitos por trás, mas é importante também você conseguir pegar esse conhecimento e adaptar ele, né, para a sua realidade, para o que faz sentido. Muito bom. Eu lembro uma vez, não lembro exatamente se foi no Twitter, no LinkedIn, alguém comentou uma coisa que sempre ficou na minha cabeça assim, né? Não é automação de teste se ele só roda na sua máquina. Né, que eu acho que casa aí com o próximo assunto que a gente tem, né? A gente tá falando de um monte de automação, unit test, API, não sei o que, tem que testar todas essas camadas e tal. Tá, mas aí, eu vou rodar isso na minha máquina? Como que faz? E tipo, se eu fui embora e alguém precisa subir alguma coisa e o código de teste tá todo na minha máquina, isso resolve o problema, né? Então a gente tem ali a parte de Continuous Integration, Deliver, Deployment, né? Qual que é a importância disso, então, no mundo aí dos QAs e por que o QA tem que saber essa parte também? Muito louco isso que você está falando agora, Peixoto, né? Eu acho que a Sami vai ter mais propriedade do que eu falando ali, porque eu não estou mais ainda ali naquele mundo mais técnico ali. Eu fiz isso, a gente viu isso recente. Eu estava num cliente e ele falou que toda a automação dele funcionava em uma máquina. Exatamente assim. Ele falou exatamente assim, gente. Ele falou assim: eu tenho automação já, João. Eu não preciso só que eu preciso que você dê a manutenção. Eu falei, ok, então vamos ver o que a gente faz pra gente subir já pra nuvem. Ele já tava com conceito de contínuos. Então, eu falei, tá, deixa eu entender. Isso só funcionava naquela máquina. Só funcionava naquela máquina. Então, assim, aí você fala, como que você quer escalar uma automação em uma entrega contínua se só funciona ali, naquilo ali? Então a gente teve que fazer muita manutenção para poder subir já, chamando Git, chamando outra apontando para outros lugares para ela startar automaticamente. E a gente gastou bastante tempo exatamente isso, porque o cara fez tanta coisa, eu não sei assim, friamente falando, tecnicamente, eu não sei o que ele fez e só funcionava ali, cara. Então, assim, que mágica que ele fez é muito louco. Então, quando você for pensar em automação, pensar em toda essa N caixinhas para trás, conceitos e tudo mais, pense fora da caixinha, assim, por favor. Pense como você pode escalar, para o amiguinho do lado, conseguir colocar na máquina dele também e dar play, né? Ou chamar um serviço ali que está em nuvem. E isso existe ainda, tá, gente? Quando eu tô falando, porque eu trabalho com diversos clientes ali, né? Trabalho com algumas prospecções e tudo mais. Isso existe ainda, tá? Acreditem se quiser. Existe muito teste manual, gente. Acreditem também. A gente tá falando muito de automação aqui, mas existe muitos testes manuais que as pessoas não têm nem noção ainda do que é automação. Não tá nem próximo de falar de automação. Boa. Eu posso comentar um pouco sobre esse assunto também. Eu admito que sou apaixonada por esse assunto, né, de integração e entrega contínua e continuous deployment já há muito tempo. E como o Peixoto falou, né, a gente falou aqui muito de automação, de tipos de teste e tal, mas não funciona muito se está cada um ali só rodando na sua própria máquina, que juntar todas as mudanças vira o caos. Então, ali quando a gente fala da parte de contínuos, né, tem uma série de assuntos até que a gente já falou, a gente falou um pouco sobre o processo de entrega lá no início, né? Lembro que lá nos fundamentos a gente falou, é importante entender qual é a mágica que acontece dado que o código está pronto até ele chegar em produção. E aí, você entendeu, pode ser que nesse momento na sua empresa isso seja feito com vários passos manuais. Alguém tem que ir lá, FTP, o pessoal que é mais das antigas aí, quem nunca já teve que passar lá por deploy de FTP, jogar arquivo de um lado para o outro. Então pode ser que ou o processo todo ou alguma parte dele seja manual. E quando a gente entra aqui no Continuous Integration, a gente está falando justamente de conseguir ter esse processo automatizado, né? Integration, Delivery e Deployment. Todo esse processo de escrever o código até chegar em produção está dentro de uma esteira automatizada. Então, assuntos que são legais quando a gente fala disso.
como é que vai ser a sua estratégia de branches? Isso é muito importante, você tem ali o time, várias pessoas trabalhando em diferentes features ao mesmo tempo, então como é que você faz a gestão disso para garantir que não vai acontecer o problema que eu citei, de subir metade de uma coisa e metade de outra para produção? Colaboração e pull requests, então eu tenho várias pessoas mexendo na mesma base de código, como é que eu faço esse código chegar na minha branch principal com o mínimo de atrito possível, né? Então ali tem a parte de plataformas, então GitHub, Bitbucket, uma série de outros, tem GitLab, configuração e build, ou seja, como é que eu gero um artefato ali da minha aplicação, por exemplo, para eu conseguir colocar ela em algum ambiente. Tem uma parte muito legal ali de containers, por exemplo, então aquela história de na minha máquina não funciona, não cola mais, garantir que todo mundo tem o mesmo ambiente e a gente consegue validar a nossa aplicação independente se a gente está rodando teste local ou em ambiente de teste, usando a mesma estrutura, né? Infra como código, que é um negócio muito legal também, e tem teste para infra como código, então se a gente tem código, a gente consegue testar de forma automatizada. E aí o que é infra como código, né? Em vez de eu ter que entrar e logar lá na máquina da AWS e ficar executando uma série de comandos, eu tenho um repositório com código que diz como a minha infra tem que se comportar, que componentes eu tenho, como é a configuração desses componentes. E como é código, precisa ser testado também. Tem uma série de outros cenários ali. Vou deixar mais uma dica aqui para quem quiser se aprofundar nesse assunto, que é um livro muito bacana da Katrina Klock, que é a Practical Guide to Testing DevOps. Em breve a gente vai ter ele em português, e é um livro que está no Leanpub e ele é free. Então vou mandar também, a gente deixa os links aqui na referência. É um livro que fala sobre muitos desses assuntos e como é que muda o posicionamento de teste quando a gente está falando, né, de uma cultura DevOps. Ali no final tem outros temas que eu acho que são mais famosos, né? Como, por exemplo, como a gente faz a orquestração disso tudo. Tem lá o famoso Jenkins e uma série de outras ferramentas. Execução remota de teste. Então, minha aplicação aqui ela tem que rodar no Safari, no Edge, no Chrome, no Brave, no Mozilla. E eu não consigo ter tudo isso localmente para poder executar. Então, o que eu faço? Tem serviços que me fornecem diferentes configurações para que eu possa rodar os meus testes em todos esses ambientes, né, que a minha aplicação precisa funcionar, e assim eu conseguir ter realmente o feedback e validar antes que os clientes tenham um problema. Então, é um assunto que eu gosto muito, super recomendo para quem quiser procurar mais, e que é muito importante para poder garantir tudo que a gente está falando aqui, né, de conseguir fazer entregas confiáveis. Sami, queria fazer uma pergunta, você que tem uma vivência aí, até o Peixoto também pode participar dessa minha pergunta, tá, Peixoto? Fique à vontade. Eu tenho hoje visto a gente está falando de uma escala de transformação digital muito grande nessa pandemia, né? Hoje, eu acho que é uma dica para todo mundo aí, pra gente, vocês podem pensar de uma forma, como que hoje nossos clientes, né, vamos falar dessa forma, nossos clientes no final ali, podem escalar utilizando essa parte de contínuos, entrega contínua e tudo mais, com a parte mobile. Isso eu acho que é só um pontinho de atenção muito importante ali. Como que eles escalam para poder usar um mobile test ali, efetivamente, para poder fazer, como você deu o exemplo agora de vários browsers ao mesmo tempo, tá? É só mais um ponto de atenção. Acho que vale a pena trazer isso, pessoal. Mobile está sendo muito em alta. Acho que estou falando de 80%. Hoje praticamente é mobile, né? Então, assim, eu acho que é importante falar um pouquinho também aí, Peixoto, fica à vontade também aí de dar sua visão também colaborativa sobre isso. Não, deixa eu falar. Boa, vou lá então. A gente consegue até aproveitar e já olhar outra caixinha ali de baixo, né? Que fala sobre mobile testing. Então, quando a gente fala de todo esse processo de integração contínua, de deploy, etc., isso se aplica, né, independente se a gente está falando de web e mobile. É óbvio que tem algumas coisas mais específicas, por exemplo, quando a gente fala do processo de deploy, de lançamento de uma nova versão. É diferente, eu tenho mobile, eu tenho ali a dependência, por exemplo, das lojas, cada uma tem um processo, que às vezes tem um processo de revisão e não é tão automático quanto, por exemplo, eu lançar uma versão nova da API e já conseguir rodar isso em produção. Acho que tem essas particularidades quando a gente fala do lançamento, né, de novas versões.
Mas quando a gente fala de teste, por exemplo, a gente consegue encaixar os testes mobile dentro do nosso fluxo de integração contínua, mas aí para os testes mobile, assim como para os testes web, tem um ponto de atenção que são testes custosos, né? Eu vou ali subir uma versão do aplicativo num emulador, ou se eu tiver conectado rodando num device mesmo, eu preciso abrir o aplicativo, fazer uma série de ações, fazer as asserções e fechar. Isso, obviamente, leva mais tempo, é suscetível a, se der um crash, qualquer coisa ali no meio do caminho, vai interromper todo o processo. Então, todos esses testes que eles estão mais, né, se a gente for lembrar da pirâmide, estão mais lá no topo, que são mais custosos, não só em termos de tempo, mas porque eles testam um caminho mais longo, tem mais elementos envolvidos, eu tenho mais chances de ter testes intermitentes, ou seja, a funcionalidade tá ok, o teste quebrou porque o teste tá doido. E aí isso tem um problema que o time perde a confiança nos testes, né? Se tem um teste que uma hora quebra, outra hora passa e não tá pegando nenhum problema, o time tende a não confiar mais naquele teste. Então, acho que um cuidado que eu deixaria para essa parte de teste mobile, principalmente no pipeline, é esse de entender em que momento eu encaixo para que eu tenha mais confiança nesses testes, que eles realmente me tragam ali um resultado que faz sentido e não só bloqueiem, por exemplo, o processo de desenvolvimento por causa de intermitência ou coisas relacionadas. E assim como eu dei o exemplo lá, né, de a gente conseguir rodar em diferentes browsers, a gente também consegue rodar os nossos testes em diferentes devices, e aí também tem uma complexidade muito maior, porque não é só o sistema operacional, tem qual é o device, né? Então, e mais as versões, eu estou falando de OS X, eu tenho diferentes versões do iPhone. Se eu estou falando de Android, é pior ainda, porque eu tenho diferentes fabricantes e algumas têm, por exemplo, um Android que é customizado, né? Então, lembrando dos fundamentos que a gente falou lá, de como é que a gente tem algumas estratégias para a gente pensar nos testes, né? Essa é uma que é muito importante. E aí, uma dica em relação a isso a gente nunca vai conseguir cobrir 100% dos devices de todos os usuários que utilizam o aplicativo. A gente precisa usar ferramentas de monitoramento para entender aonde está a maior parte da minha base, né? Que devices, que versões do sistema os meus top clientes utilizam. Então, são essas que a gente vai realmente focar em garantia de qualidade, e as outras a gente acaba atuando ali conforme encontra um problema, encontra outro problema. Putz, nessa versão específica tem um cliente que está tendo um problema. Você vai tratar isso de uma forma muito mais tranquila do que 100 mil clientes tendo problema, né? Então, acho que em relação a testes mobile é isso. E reforço, vocês olhando lá no roadmap, tem uma série de termos que vocês conseguem pesquisar para entender um pouquinho mais. Acho que tem tantos os serviços que a Sami falou, né, que você pode ter aí serviços em nuvens, tem vários serviços para você rodar, mas tem empresas também, questões de estratégia, outros motivos ali particulares, que criam as suas próprias, até esqueci o termo, né, tem os seus device farms ali dentro da própria empresa, tem vários dispositivos ali e tal. Eu estava tentando pensar aqui, tentando lembrar, e até fica feio de eu fazer a citação da pessoa que está aqui. Mas tem uma definição da Samantha que eu adoro, que é sobre a percepção de qualidade, né? Não vou lembrar agora exatamente as palavras dela, mas assim, só para a gente puxar o nosso último tópico aqui, a gente falou bastante de automação, de fundamentos, etc. e tal, e isso muitas vezes está muito ligado ali àquela funcionalidade específica ali funcionando. Então, eu quero cadastrar um produto, eu tenho uns passos, preencho os dados, clico no botão, ele vai lá cadastrar no banco. Beleza, funcionou. Mas isso está respondendo no tempo ideal? Demora uma vida para carregar? O tempo que eu mudo de uma página para outra está aceitável? Será que os dados que eu estou trafegando aqui, eu tenho segurança, tem criptografia em lugares que precisam ter, né? Hoje a gente fala de LGPD, a gente fez um programa aqui também sobre segurança da informação, bem legal, a gente já tratou um pouco sobre esse assunto, mas também segurança, né? Quem tem o devido acesso para
pegar aquela informação, aquele recurso, né? Acessibilidade, a gente falou também um pouco ali no começo. Então a gente entra assim numa parte agora mais de testes não funcionais, né? Mas que são extremamente importantes cada vez mais. A Sammy aí passou, acho que desespero, né? Ela comentou ali da Black Friday e quantos outros, né? Pessoas ali com outras coisas. Então, assim, são requisitos realmente muito importantes, né? Queria saber de vocês um pouquinho, assim, dessa experiência com esse tipo de teste, para a gente concluir aqui hoje o nosso assunto. Deixa eu só falar uma coisa rapidinho antes de vocês. O programa que o Peixoto comentou sobre segurança foi o programa 21. Depois dá uma conferida. Deixa eu colocar só um ponto aqui que foi legal. Esses 2 pontos puxados, tá? Praticamente que a gente falou de mobile ali junto com performance. Eu trabalhei em um projeto passando uma dificuldade que nem a Sam falou. A cada versão que subia, eu tinha um cliente que ligava pra gente desesperadamente falando que o aplicativo dele não funcionava de um banco, tá? E aí a gente falava, meu Jesus do céu. A gente olhava, a gente já tinha. Exatamente, a gente não tinha uma farm, tá? Friamente falando aí, Peixoto, que nem você deu. Mas a gente tinha um leque de aparelhos ali, devices físicos com N versões. É o que a Sammy falou. Se você for baixar a quantidade de versão que você tem para o Android, modelos versus versão, que você tem que fazer as combinações, você não vai entregar nunca uma versão para produção, né? Então, essa também é um desafio. E o nosso problema era realmente em Android e o cliente reclamava que o aplicativo dele não abria, que entra no contexto que a gente está falando de performance. Final das contas, a gente descobriu que o hardware do aplicativo dele, do celular dele, era ruim. E o custo que estava tendo para a gente de manutenção dentro para tentar resolver um problema, foi mais fácil a gente mandar um celular novo para o cliente. Então, às vezes a solução, gente, não é a gente pensar no mundo de cobertura. A gente vai conseguir chegar numa solução boa para poder deixar o app mais leve, ele mais navegável, mais testado, com mais performance, que é o que a gente vai falar agora, né? Ele tem uma resposta mais rápida, mas às vezes a solução vai ser um pouquinho mais fácil e mais barata. É de mandar um celular novo, às vezes, para um cliente, tá? Então, acho que não sei se alguém já vivenciou isso. Eu tive a vivência disso, que a gente colocou na balança e ficou muito mais barato mandar um celular novo para o cliente. Tem até o teste de configuração, né? Será que o software que eu estou fazendo roda naquela configuração específica, né? Então, quando você compra ali, às vezes, um software ali, enfim, né? Vamos pegar o Windows. Vou instalar o Windows, ele tem lá as definições, né? Eu tenho que rodar numa máquina com pelo menos X de memória. Então, também esse é um outro teste aí que eu acho interessante. Eu tenho uma história dessa muito legal também, dessa questão que às vezes a solução não é ficar fazendo gambiarra para poder resolver. É que a gente, na época, 8 anos atrás ou mais, precisava, né, deixar o site que eu trabalhava na época compatível com o IE 8, se eu não me engano. E era uma gambiarra de JavaScript ali no front-end para poder fazer. E assim, a gente queria evoluir o produto, ter uma série de carrosséis e de itens mais complexos que não funcionavam, não tinha mais né, compatibilidade. E aí, qual foi? E a gente tinha uma base de usuário que usava, né, o IE8 ali. E aí, o que a galera do time conseguiu ali convencer o PO de fazer? Colocar uma barra de atualização. Para quem acessasse o site pelo IE, aparecia uma barra lá, você não gostaria de baixar o Chrome, o Safari ou alguma outra coisa para poder usar o nosso site ter uma experiência melhor? Porque, assim, a gente tinha que fazer tanta modificação que ficava difícil de testar e que corria risco de quebrar várias outras coisas só para fazer aquele componente rodar no IE. Então, assim, foi uma solução de que, às vezes, principalmente quando a gente fala de site, né, a gente está lidando ali com pessoas que, às vezes, não têm conhecimento tecnológico, a pessoa comprou o computador, veio com o Windows, tem o IE, é isso que ela usa, ela não sabe que existe outra coisa. Então, a gente já botou um link direto explicando o que era para a pessoa muito simples conseguir clicar e fazer. Então, às vezes, é uma solução criativa que vai resolver o seu problema, ao invés de você tentar, né, ficar fazendo uma série de especializações para isso. Então, dando a minha contribuição para a gente fechar aqui sobre a parte de testes não funcionais, e até voltando na frase que o Peixoto comentou, é que qualidade, no final das contas, é uma característica percebida, né? A frase é essa, porque
o que é qualidade para mim, para nós 4 aqui, a gente vai ter diferentes visões. O nosso cliente pode ter outra visão, o gerente de projetos tem outra, o time tem outra. E eu costumo falar muito que a gente olha muito qualidade funcional, mas muito do que a gente falou aqui de testes é qualidade voltada para o time. Então, assim, o cliente final, ele não está vendo se tem teste automatizado ou teste manual. Ele está vendo o negócio funcionando lá na ponta. Teste automatizado traz vantagem para quem? Para o time de desenvolvimento, traz qualidade de desenvolvimento, porque o time vai ter segurança de fazer as mudanças e saber que tem ali um teste exercitando aquele pedaço, e se rolar algum problema ele vai ser avisado. Então, a gente tem a qualidade nesses dois espectros, né, para o cliente final e para o time que está dando manutenção ali naquela aplicação. E ainda assim o cliente pode ter diferentes percepções. Tem uma talk que eu fiz falando sobre isso, que eu fui olhar, por exemplo, lá na Apple Store, as avaliações do Facebook. E aí uma avaliação me chamou a atenção, que a pessoa tinha dado nota 0 para o aplicativo, reclamando de perfis fake, que o Facebook não tinha nenhum controle sobre perfis fake. Assim, pra gente não faz muito sentido, porque o aplicativo é o aplicativo, tá funcionando, você entra no Facebook, você consegue postar. Mas para aquele usuário específico, o fato de o Facebook não ter ali uma política que funcionasse sobre essa questão de perfis fake, tornava para ela o produto algo sem qualidade. Tá no direito da pessoa, se aquilo é importante para ela. Então, qualidade é algo percebido, por isso que é importante a gente ouvir o nosso cliente, né, entender ali o que é importante para ele. Quando a gente conhece de novo lá os fundamentos, né? Tudo que a gente falou aqui, no final das contas, aponta para os fundamentos. Como eu comentei no início, você não necessariamente precisa ser especialista em teste de performance, segurança, acessibilidade, em todos esses itens. Mas, se dentro da sua aplicação, você entende quais são, o que é qualidade. Putz, se eu estou trabalhando, por exemplo, num sistema que é Pix performance é super importante. Disponibilidade é super importante, porque eu quero pagar e que aquele negócio caia em segundos, né? Tem até alguns bancos que aparece uma mensagenzinha, essa transação aqui vai demorar tanto tempo para ser confirmado, que não deveria acontecer, né? Porque era para ser um negócio instantâneo, mas a ideia é, performance é super importante, disponibilidade é super importante. Agora, se eu estou falando, por exemplo, de um sistema que é usado pelo RH da minha empresa, que tem 12 pessoas que usam aquele sistema de 9 da manhã às 5 da tarde, não preciso me preocupar com escala, com aceitar milhares de requisições ao mesmo tempo. Então, se eu entendo esses requisitos e mapeio isso, né, desde o início do projeto, eu consigo ter uma estratégia de qualidade muito melhor. O João já falou muito bem sobre acessibilidade também, que é um requisito extremamente importante, devia estar lá no início da prancheta de todos os projetos. Segurança é extremamente importante, então a gente aqui, por exemplo, que compra aí na internet, você não quer que alguém consiga interceptar e pegar suas informações de cartão de crédito e clonar seu cartão ou usar suas informações. Os nossos sistemas, a gente não quer que usuários sem privilégio consigam fazer ações que deveriam ser só de usuários privilegiados, né? Então, são assuntos que não estão tão ligados ao funcional, no final das contas não impactam, né, o cliente ali passar o cartão dele, por exemplo, e conseguir fazer uma compra, mas impactam a experiência do usuário, né? E, de novo, é importante a gente entender o que é qualidade para o nosso contexto, né? E encerrou com tudo. Bom, gente, o papo foi bom. É um assunto, né? Como falo, eu sou suspeito aqui para falar, né? Porque, como que eu adoro falar sobre qualidade. Por mim, a gente passava aqui horas e horas falando sobre isso, né? Mas vamos encerrar aí. Quem sabe a gente depois trata de alguns assuntos mais específicos, entra um pouco mais no detalhe de alguns outros. Então, queria agradecer, João. Poxa, eu acho que eu não tô te chamando de velho, tá, João? Mas acho que eu tava começando minha carreira, o João já era um monstrão aí. Tá? Mas obrigado pela disponibilidade de participar com a gente aqui. Foi show de bola e tamo junto aí, mano. Eu agradeço muito aí, é o que eu falei, eu acho que quando é muito louco, né, esse nosso mercado aí, também um finalzinho só que já de falando, qualidade, você não vai parar de estudar nunca, né? Eu vejo aqui, eu conversando com esses monstros que estão aqui
né, nesse talk aqui com a gente, cara. Sami, pelo amor de Deus, que show, né? Não tem nem o que falar com essa menina. Né? Então foi um show aqui à parte. Então, assim, hoje eu falo que cada vez que eu converso com alguém de qualidade, um bate-papo aí que a gente teve, a gente aprende a cada vez mais, né? Você descobre que você está defasado. Olha que engraçado, que muito louco isso. Não defasado no sentido, se alguns assuntos que você não deu muita atenção, ele passou do seu lado, eu falo que são cavalo branco passando do seu lado, né? São oportunidades de você aprender um pouco mais. Então esse talk para mim foi exatamente isso. Agradeço a oportunidade de poder participar disso, de trazer um pouco do conhecimento que eu tive e aprender com vocês aqui, que para mim foi show de bola. Agradeço mais uma vez aí para vocês. E Sami, também queria fazer aqui, deixar meus agradecimentos. Não tive a oportunidade de trabalhar contigo assim como foi com o João, mas talvez você não saiba, acho que eu consumi muito conteúdo seu aí na comunidade, com certeza. Falo sem medo nenhum de errar, que mudou até a minha forma de como enxergar a área de qualidade e me transformando num profissional muito melhor. Então eu sou muito grato a todas as suas contribuições. O pessoal da Agile Testers que não tá aqui, mas tem uma galera do caramba ali que é fera, que produz muito conteúdo de qualidade. Sou muito fã de vocês, muito obrigado. Obrigada demais pelo convite. É sempre bom poder conversar sobre esse assunto que a gente gosta muito. Eu sou super palestrinha, se deixar eu falo, vou embora falando muito. Muito obrigada mesmo pelo convite, espero que esse papo realmente aí para os ouvintes tenha sido um papo proveitoso, que a galera possa realmente aí, quem estava meio perdido, conseguir encontrar uma direção do que estudar, como conduzir. Reforço o que a gente falou durante todo o episódio, assim, é muita coisa à primeira vista, ninguém vai aprender tudo de uma hora para outra, mas é importante fazer aí sua trilhazinha de estudos, ter o seu planejamento, entender dentro do seu contexto atual de profissional, dentro do contexto atual da sua empresa, que assuntos são mais relevantes e priorizar isso. E aí também fico à disposição, quem quiser procurar, tem o meu site, samanthacecilia.com, lá tem todas as palestras e vocês conseguem buscar lá os meus conteúdos. E também do Agile Testers, vocês conseguem encontrar bastante conteúdo sobre qualidade. E é isso, pessoal. Beleza, pessoal, e é isso aí. Como o pessoal já comentou, esse mapa, né, é meio assustador no começo, e assim, como o João também comentou um pouquinho aí, dá a entender, esse mapa vai crescer. Quando você acha que vai chegar no final, ele já vai ter dobrado, né? Então assim, e ok, faz parte, ninguém sabe tudo. Uma coisa que nossa, adorei fazer esse comentário, veio da minha cabeça, e eu fiz em todos os roadmap e vou fazer nesse. Cara, o mais importante que você tem que ter para entrar numa área de tecnologia, que seja QA, Dev, Back-end, Front-end, e olhar um mapa desse, a primeira coisa é coragem. O resto você vai pegar no meio, com o tempo. O que você precisa agora, nesse momento, é coragem. Começa e aí de pouquinho em pouquinho você chega lá. Acho que esse é o meu conselho principal para quem quer começar aí num campo que é tão vasto, tão escasso também de profissional, apesar de ter muita gente fera, ainda o mercado é voraz, então precisa de muita gente, então corre atrás que, cara, a oportunidade tá aí. E, gente, faço das palavras do Peixoto as minhas, muito obrigado, Sami, Paulo, João Paulo aí por participar do programa. E, gente, para vocês que ouviram esse programa até aqui, o meu muito obrigado e até o próximo.